Bom dia, pessoal. Vamos continuar com esse tópico, a equação da continuidade elétrica. Nós já vimos um pouco sobre esse ponto dessa equação e que ele é um produto que pode ser obtido das equações de Maxwell. E foi justamente essa equação que Maxwell utilizou para corrigir o termo que faltava na lei de Ampère. Ele adicionou um termo novo, baseado na própria equação da continuidade. Ele viu isso daí que estava faltando, a equação da continuidade é sempre válida. É dessa equação que a gente obtém a lei dos nós, que diz que o somatório das correntes em um nó é igual a zero, porque naquele nó não é gerada carga, né? Nem as cargas somem no nó. Não existe fontes de carga, nem sorvedouros de carga. Então a carga ela não pode ser destruída. Então uma das implicações da equação da continuidade nós vamos mostrar hoje uma das implicações. Então é um fato, é uma lei que a carga elétrica não pode ser criada ou destruída. Então, dentro de um volume fechado, a carga que entra, né, causa uma taxa de diminuição da carga no interior do volume da superfície. Está escrito aqui que o que entra de carga em um volume fechado é igual ao que sai. Então, se a corrente for zero, o que entra de carga é igual ao que sai, porque a corrente no final seria zero. Então, a taxa de variação da carga no interior desse volume fechado determina a corrente que deixa essa superfície fechada. Então, a gente já comentou até que é uma conclusão bem lógica e óbvia, né? Mas tem grandes implicações. Vamos prosseguir agora sobre a equação. Então, uma das implicações é que a corrente elétrica, né, é conservada, né? Há então a conservação da corrente elétrica de condução. Essa corrente elétrica é de condução, porque os elétrons que saem, eles saem da superfície fechada e as aplicações principais estão nos condutores da corrente de condução, isso é o principal. Nós vimos que não há fonte ou sorvedor de carga. Nós vamos mostrar a equação da continuidade da forma pontual e vamos comentar o princípio da conservação da carga. Como eu falei, a equação da continuidade ela é sempre válida para qualquer domínio, no domínio de baixa frequência, no domínio de alta frequência, em qualquer meio, mas não importa qual meio, qualquer meio, essa equação ela é válida. Então aqui, desse lado aqui, eu tenho o formato completo da lei de Ampère, certo? A equação de Ampère, que a gente chamou inicialmente de lei de Ampère, né? Então aqui, ó, esse termo aqui é corrente de deslocamento, esse aqui é densidade de corrente de condução e esse daqui é densidade de corrente de deslocamento. Então foi esse termo que ele acrescentou. Agora nós vamos mostrar que esse termo que ele acrescentou, ele usou a equação da continuidade. Então o que aconteceria se eu aplicasse o divergente desse lado e o divergente desse lado? Deixa eu colocar aqui, Guilherme está entrando aqui. Então eu teria que, aplicando o divergente desse lado, eu teria o divergente do rotacional de H é igual ao divergente de J vezes o divergente de D. O divergente de D é uma das equações de Maxwell, que diz o divergente de D
é igual ao quê? ρV, onde ρV é justamente a densidade volumétrica de carga. Então, vamos observar aqui desse lado. Divergente do rotacional é um produto que sempre dá zero. Divergente de J ficaria aqui, ó, divergente de J. E você aplicando o divergente do outro lado, ele pode agir sobre o divergente de D. Divergente de D é uma equação de Marx, divergente de D é igual a ρV. Eu coloquei ρV aqui, substituí, ó, e passa de um lado para outro, né? As equações aqui, fica com o divergente de D é igual ao ρV, né? Aqui está faltando o sinal menos. Que passa para o outro lado, né? Igual ao... Não, desculpe, né? Esse daqui não é o resultado, não. Esse daqui é o... a lei de Coulomb, né? A lei desse aqui. O resultado é esse daqui. Eu vou escrever aqui, só um momentinho. Bom, o resultado desse lado aqui, ó, até colocar aqui, ó, é que o divergente de J, passando para o outro lado, é igual, eu tenho que copiar isso aqui. É igual ao menos menos derivada de ρV dt. Então, essa daqui é a equação da continuidade. Essa é a equação da continuidade. Então, ó, ela foi obtida de onde? Dessa equação aqui maior, que é a chamada lei de Ampère. Lei de Ampère, né? O termo para a corrente contínua desse lado e o termo da corrente de deslocamento do outro. E esse é a divergente de divergente de D igual a ρV. Do jeito que está aqui, eu poderia transformar na integral, talvez você se lembre melhor, que é o fluxo do D sobre uma superfície fechada é igual à carga englobada. Daí você vem a obter a lei de Coulomb. Então, essa daqui é a forma diferencial dessa equação. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, ó, finalizando, a gente mostra a equação da continuidade, novamente, né? Escrito no formato integral. Então, aqui, J, densidade de corrente de condução, que deixa a superfície fechada, chamada superfície gaussiana, pode ser uma esfera. Quando você multiplica a densidade de corrente de condução vezes o ds, que é o elemento de área da superfície, integrada sobre toda a superfície, você tem a corrente total. A corrente total é igual a menos a derivada aqui da carga contida no interior da superfície. Então, aqui a variação de dq, dt, variação de carga no interior da superfície. Escrita na forma pontual, aplicando o teorema da divergência aqui, né? Você fica que o divergente de J é igual a menos J ômega ρV. Esse do operador dt nós já vimos que ele pode se transformar em J ômega. Aí você trabalha só com ρV. Então, é a mesma equação da continuidade escrita agora no domínio, mostrando a frequência, né? Ômega é igual a 2πf. Aqui ela está preparada para você inserir a frequência, né? A gente viu isso daí, é os termos dinâmicos. Vamos passar para o seguinte, deixa eu ver até aqui. Então vamos falar de mais um item, né? Um item importante para as equações de Marx, o potencial V. O potencial V é um potencial escalar. Ele representa o trabalho elétrico para deslocar uma carga Q de um ponto A até um ponto B, ou então de um ponto referencial infinito até o ponto A, seria o potencial absoluto. Então, o potencial V ele é muito utilizado nas equações. E eu queria mostrar para vocês também
que o campo elétrico é igual ao gradiente de V com o sinal menos. Então, suponha que você tem uma determinada região do espaço um potencial V. Então, no potencial V, se for uma carga pontual, observe existe várias, em torno de uma carga, existe várias superfícies equipotenciais. Nessas superfícies equipotenciais, você tem pontos constantes de quê? De potencial. Quanto mais perto da carga, maior o potencial. Quanto mais distante da carga, menor o potencial. Então, se você, em determinado ponto do espaço, calcular o gradiente de V, ele aponta na taxa de máxima variação desse potencial. Então, se houver carga, ele aponta para a carga. Diz, olha, a carga está ali. Ele aponta, vá para a carga. Vá para a carga que você vai ter o aumento do potencial. Quanto mais próximo da carga, maior o potencial. Só que o campo elétrico, ele aponta na direção oposta. Como assim? Se é uma carga positiva, ele sai da carga positiva. Também significa que você tem um trabalho positivo. Ao deslocar uma carga de prova de um ponto distante para próximo de uma carga positiva ou negativa, você tem que trabalhar. Então, você tem que trabalhar e se deslocar na direção contra o campo elétrico. Eu vou mostrar depois, ilustração, para uma carga pontual, o significado disso daí. Mas outra coisa que também eu poderia falar é que existe o potencial elétrico, V. E esse potencial elétrico ele é usado para calcular o campo elétrico. Se você diz, eu tenho o potencial para uma carga pontual, é mesmo o potencial da carga pontual. Então, calcule o gradiente, mude o sinal e você tem o campo elétrico. Pode ser o potencial para uma linha de carga, para um plano de carga, para uma superfície com distribuição contínua de carga, já não é pontual, mas é a superfície maior. E você quer se aproximar dessa superfície, você quer determinar, por exemplo, o campo elétrico. Então, diz, basta ter o V e você obtém o E. O V não aparece diretamente nas equações, mas você sabe que o V é o gradiente, você sabe que o E é o gradiente de V. Então, recapitulando, o gradiente aponta na direção de máxima variação de V, que muitas vezes é a direção da carga, mas o gradiente aponta, mas as linhas de campo apontam na direção oposta. Essa linha de campo na direção oposta significa que você colocando tem uma superfície, uma carga positiva, então as linhas saem daquela carga positiva. Se você colocar uma carga positiva no caminho dessa linha, a seta aponta para fora da carga, que indica o sentido da força que age sobre a carga positiva. Duas cargas positivas se repelem, então ele não poderia se aproximar, então se repelem. Então o campo elétrico ele tem na direção para fora da carga positiva. Então esse potencial elétrico ele é muito utilizado. E você, pelo oposto, se você tem o campo elétrico, você pode calcular o potencial entre dois pontos. Vamos supor que, voltando para aquele caso da carga pontual, se você vai calcular o potencial entre o ponto B e o ponto A, você vai precisar da expressão do campo elétrico, da expressão do deslocamento, ou seja, o deslocamento aponta na direção da carga. Se ele apontar na direção da carga, então vai ser um trabalho positivo, certo? Nós vamos mostrar mais depois esse daqui. E aqui está mostrando a nomenclatura utilizada, porque tem várias nomenclaturas aí, a gente já falou, e essa daqui é utilizada no RAID. Então, o potencial é indicado pelo V maiúsculo, entre dois pontos A e P, significa que é o potencial entre esses dois pontos, sendo que ele sai do ponto B, que é o ponto mais distante, até o ponto mais próximo. Vamos ver um exemplo dessa parte aí da carga. Exemplo, vamos dar um exemplo.
Vamos pegar essa mesma expressão, que define o potencial entre dois pontos, e substituir onde tem o E, o campo elétrico para uma carga pontual. O sistema de coordenadas aqui utilizado é o sistema de coordenadas esféricas. Então, por exemplo, o campo elétrico, devido a uma carga pontual, ela aponta na direção AR, que é aquela direção radial, que deixa a carga. Certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Vou substituir o E. A expressão do E seria Q dividido por 4π ε0, que está para o vácuo R ao quadrado, AR, e o DL, vamos aproximar o DL no sentido igual a menos dρ, menos dr, AR. Quando você faz a substituição, a gente já viu aqui que o importante são os pontos inicial e final. Eles vão determinar o sentido aqui. Então, você tem essa expressão aqui. Tá bom? E, finalmente, integrando, você fica com o resultado. Olha aqui, vai ver se o resultado bate. O potencial de deslocamento entre o ponto A e B é igual a Q, aqui é tudo uma constante, né? Dividido por 4π ε0, 1 sobre RA é o ponto mais próximo da carga, e 1 sobre RB é o ponto mais distante. Então, se RB é maior do que RA, significa que aqui vai dar, esse número aqui vai ser menor do que esse. Então, significa o quê? Ao aproximar, por exemplo, uma carga positiva, né, de outra carga positiva, você vai ter que exercer um trabalho positivo, porque você vai ir contra a força elétrica que surge na carga, tá bom? A outra coisa também, o potencial absoluto, é quando você considera esse RB no infinito. Aí, esse 1 sobre infinito dá zero e você fica o potencial absoluto. V é igual a Q, 2π ε0, 1 sobre R, onde R é a distância, o ponto contado a partir do centro da carga pontual até o ponto de observação R. Mas, pessoal, eu estou mostrando aqui, ainda nessa parte inicial, os termos e as equações adicionais utilizadas nas equações de Maxwell. Vamos aqui para o próximo slide. Pronto, o próximo slide ele dá a parte visual. Aí eu vou aqui em câmera lenta, mostrando aqui como você obtém. Eu acho que eu tenho até um outro slide que eu desenhei assim melhor. Esse aqui está melhor. Então, o que é isso aqui? Aqui é o exemplo que eu dei da carga positiva. Carga positiva. Se a carga é positiva, a linha de campo elétrico tem a simetria radial, no sentido do vetor unitário AR. Então, vamos supor que aqui é o campo elétrico, ele é radial. Certo? Esse campo elétrico aqui, ó, ele é radial no centro da carga. Essa direção, ele aponta na direção AR. Ok? Mas tem outra coisa. Agora, existe as superfícies equipotenciais. Por exemplo, quanto maior próximo da carga, maior potencial. Vamos supor que nessa superfície equipotencial, você tem o potencial 100. Um pouquinho mais distante da carga, você tem um potencial 60. Um pouquinho mais distante, potencial 20. Então, o seu deslocamento DL, que deslocamento DL, é no sentido da carga do ponto RB para o ponto RA. Então, aqui ele sai do RB ao RA. Então, você vai montar aquela equação. Olha, observe o campo elétrico aponta na direção para fora, se distanciando da carga. Já o deslocamento tem um sentido oposto, dado por essa seta que eu coloquei aqui de vermelho, é o DL. Então, aqui está a visualização. Você, no final das contas, diz, para deslocar a carga positiva do ponto RB para o RA, você tem o quê? Você tem que exercer o trabalho positivo. Eu mostrei essa parte aí só para mostrar que esse termo é importante. O potencial elétrico, escalar elétrico é importante. Vamos lá para o seguinte.
Vamos lá agora passar para o seguinte tópico. Existe também um potencial vetor magnético, designado pela letra A. Então, o potencial magnético, o potencial A, no caso, é um potencial que você pode, vamos supor que você tem um condutor retilíneo, aí você diz, olha, eu queria saber qual é o potencial vetor, a uma distância R dessa linha de corrente infinita, qual o potencial? Ele diz, tá, você pode calcular o potencial vetor A devido a uma distribuição de corrente de condução por essa fórmula. Aqui você tem o I é o que é a corrente de condução, o sentido do I, se está no sentido AZ menos AZ, é dada pelo vetor dl. E o potencial é inversamente proporcional ao R. O R, ele é justamente a distância, poderia ser a distância entre o centro da distribuição de corrente até o ponto de observação. Mas você pode também pegar um ponto fora, digamos assim, da linha de carga, né? Você pode usar os vetores R. O vetor R é o vetor que sai da origem até o ponto de corrente. Não, desculpe. Que sai do centro do condutor até o ponto de observação, é o R. E o R' é o vetor que sai de quê? Do ponto zero inicial até o R', que é a distribuição de corrente. Então, aqui esse R menos R' é justamente o R. Então, você pode obter o R. Você diz, mas para que serve esse potencial magnético? Esse potencial magnético, ele serve, é uma maneira indireta, inclusive é super importante quando você está trabalhando com antenas, certo? Você pode trabalhar com esse conceito de potencial vetor e a partir do A obtido, a partir do potencial vetor, você pode obter justamente o B. Vou passar aqui para o próximo slide. Aqui. O B é igual ao rotacional de A. O que é o B? Intensidade de campo magnético. Ele é obtido pelo rotacional de A. Então, além do potencial escalar, existe o potencial vetor, no caso magnético, que ele é utilizado bastante, né? Como eu te falei, existem várias aplicações, porque inclusive você trabalhando na parte pontual, você pode fazer dedução de fórmulas, né? Aí você tem aí essa informação de que o campo magnético B é exatamente o rotacional de A. Então eu acho que aqui esse era o último ponto daquela pergunta inicial que era a pergunta quais as entidades, né, que aparecem nas equações de Maxwell. E outra, quais eram as relações constituintes, né, outras equações que somam e auxiliam a resolver um problema usando as equações de Maxwell. Então a gente viu o potencial escalar e aqui o potencial magnético. Vamos agora a algumas aplicações. Pessoal, essa parte aí de aplicação tem muitas. Você pode olhar nos livros aí. Você tem o Clonos, eletromagnetismo aplicado. Você tem aí o Sadico. Você tem aí o Wright. Você tem o Edminister. E tantos outros aí que mostram, todos eles, principalmente os aplicados, ele mostra essas equações. Mas vamos mostrar apenas algumas das equações aplicadas, né? Eu vou dar uma pausa e no próximo slide, eu apresento esse daí. Só um momentinho.